Jéssica Cruz, vítimas de acidente de trabalho. Esse é um dia muito especial, temático até. Os números acendem um alerta. O Ministério Público está de olho, realiza a campanha. E a nossa participação, Jéssica, ela se faz mais que necessária. Os empresários, os empregadores, os empregados, os profissionais, Ministério Público do Trabalho, que desenvolve uma ação admirável. Agora seja bem-vinda. Boa tarde. Já boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, já boa tarde para você também. Pois é um dado muito alarmante. Se a gente pensar que um acidente é registrado a cada 51 segundos, isso de casos que são notificados. Isso, quando a gente vai contabilizar como um todo, assusta demais e chama justamente a nossa atenção para a prevenção. Por isso que nós estamos aqui no Ministério Público do Trabalho e vamos conversar com o procurador-chefe do Trabalho, Márcio Amazonas, sobre esse assunto, porque essa é uma luta também do Ministério Público do Trabalho, né? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Sem dúvida nenhuma, uma luta muito forte nossa para fazer com que o meio ambiente de trabalho seja cada vez mais um lugar rígido e seguro. O Brasil, infelizmente, carrega um dos piores dados do mundo quando se fala em meio ambiente do trabalho, em acidentalidade e adoecimento no trabalho. Nós somos um dos países mais perigosos para se trabalhar no mundo. Isso com os dados levantados pela OIT, em que a cada 51 segundos uma pessoa sofre acidente de trabalho no Brasil. São mais de 6,5 milhões de acidentes nos últimos 10 anos. Aqui em Sergipe tivemos no ano passado 9 mortes, 1.900 casos notificados. Se a gente parar para analisar que isso é apenas a ponta do iceberg e que na imensa maioria dos casos se prefere não notificar, a gente está enxergando apenas um pedacinho daquilo de toda a realidade. E mesmo assim esse pedaço já é algo muito grave, dados muito ruins para o nosso país e para o nosso estado por enquanto. Quando não acontece essa notificação, às vezes é também porque o trabalhador ele se sente muito coagido. O trabalhador se sente coagido, o empresário acha que isso pode trazer algum grande prejuízo para ele, então existe ainda uma cultura, uma triste cultura de se esconder o acidente de trabalho, de se subnotificar. Quando nós, agentes do poder público, procuradores, juízes, auditores, advogados trabalhistas, o INSS, quando a gente não toma conhecimento disso, a gente não consegue saber qual setor está acidentando e adoecendo, qual máquina naquela empresa está causando mutilação, e isso é um fator de risco que continua, ele se perpetua. Por isso, eu peço, seja pelo aspecto do acidente como todo, pelo aspecto do cidadão, que essas denúncias cheguem ao Ministério Público do Trabalho. É somente com a chegada dessas denúncias que a gente vai lutar para que uma menor quantidade de acidentes e mortes, né, elas sejam ocorridas em nosso estado. É possível ter um parâmetro das áreas, dos setores que mais têm acidentes do trabalho? Sim, acessando o nosso Observatório Digital, um projeto do Ministério Público do Trabalho com a OIT, a gente consegue enxergar qual setor, em qual ano, qual foi o setor que ultrapassou o outro. Por exemplo, construção civil sempre foi um líder regional e nacional em relação a acidentes. Mas em Sergipe, nos anos 2021 e 2022, o setor hospitalar ultrapassou a construção civil. Por quê? Por conta da pandemia. E depois as coisas se equilibram. Mas os setores da construção civil, setor hospitalar, transportes, muito acidentes com moto em relação à entrega de materiais, a nova realidade dos aplicativos de entrega. E a administração pública, aqui em nosso estado, são os setores que mais adoecem e que acidentam no trabalho aqui no estado de Sergipe. Acho que uma boa forma de conscientização, é claro, além da preservação de vida, essa empresa ela só vai crescer também se ela proporcionar essa segurança, um ambiente tranquilo e seguro realmente para esse empregado, né? A gente tem que partir do pressuposto que a lei tem que ser cumprida. Então, para cumprir a lei, você tem aqueles requisitos. Mas são diversos outros fatores, Jéssica e Sérgio, que estão envolvidos. Por exemplo, se você tem duas empresas, uma cumpre toda a legislação, ela fez um investimento para isso. O produto vai sair melhor, naturalmente, mas uma outra empresa, ela só nega essa realidade trabalhista. Ela pode fazer duas coisas. Ela oferece um produto mais barato, porque ela teve um custo operacional mais barato, e ela vai prejudicar a sua empresa que está regular. Ou ela fornece um produto do mesmo valor da sua e vai ter um faturamento maior do que a sua. Isso causa concorrência desleal entre empresas. Então, se você tem, né, um concorrente que você sabe que não está cumprindo a legislação trabalhista ambiental, denuncie. Não necessariamente as denúncias têm que chegar ao Ministério Público e ao Judiciário através dos empregados da empresa. Denuncie também, porque aquele camarada, sonegando, descumprindo a legislação, além de sujeitar os seus empregados a um grave acidente e à morte, ele também vai estar concorrendo deslealmente com você
que cumpriu toda a legislação e que teve um custo operacional para adquirir aqueles EPIs, para fazer as medidas de proteção, treinamento de trabalho em altura e demais questões relacionadas aos acidentes de trabalho. Então, desculpa, pode concluir. Não, eu que te interrompi. Então, o que nós mais pedimos aqui atualmente é que cheguem as denúncias, denuncie sendo empregado ou não, para que a gente possa tomar as medidas e diretamente salvar diversas vidas aqui no nosso ambiente de trabalho. E às vezes a pessoa ela tem temor de fazer essa denúncia. É possível fazer a denúncia de forma anônima? É possível, Jéssica, fazer de forma sigilosa e de forma anônima. Existe a diferença. Sigilosa é quando você fornece os seus dados e pede sigilo para não sofrer uma represália. Tranquilo. Existe a possibilidade de você sequer fornecer os seus dados. Você vai entrar no sistema, ou você vem aqui pessoalmente na Avenida Desembargador Mainá, número 72, mas pela internet isso também é possível. Pelo telefone isso também é possível. Você não fornece os seus dados. Então nem mesmo o procurador vai saber quem denunciou. É claro que isso torna a denúncia um pouco mais frágil, porque se a gente precisar complementar os dados, a gente não vai saber, né, atrás de quem a gente vai buscar esses dados. Mas também é um meio, então você pode tanto de forma anônima, quanto de forma sigilosa, quanto também dando seus dados e sem pedir sigilo, porque se depois houver uma represália, o Ministério Público vai atuar também por conta dessa discriminação. O fato de você ser empregado e de você denunciar a sua empresa não é um fator de discriminação para ensejar a despedida. Então, se isso acontecer também, vai ser alvo de uma nova ação do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada pelas informações. Sérgio. Excelentes colocações, hein, Jéssica? As mais pertinentes, agradecendo o doutor Márcio Amazonas, no sentido em que ele mesmo esclareceu, né, e afirmou, um dos países mais perigosos para se trabalhar é o nosso país. Por isso é tão necessária a nossa atenção e o encaminhamento correto das denúncias. Muito obrigado, doutor Márcio. Muito obrigado, Jéssica. São